Olá, boa noite! Olá, Ana, boa noite! E fico muito contente de estarem aí desse lado. Estamos a iniciar então o direto de hoje, de quarta-feira. Eu vou-vos tentando cumprimentar todos à medida que chegam, para estabelecer também conexão com vocês. E olá, Cris Lima! Olá, Ana! Verónica! Ainda há bocado estava a falar com a Verónica. Boa noite meninas, como estão a ver, ladies, deusas, como estão a ver aí desse lado. Então vou iniciar então a live. Uma boa noite para todas, um grande bem-aja para ti que estás aí desse lado. E hoje, curiosamente, bate com algumas datas importantes desta semana. Começamos então pelo dia 21, não é? O dia da gratidão, uma energia tão especial, uma energia tão mágica, e que curiosamente eu tive a oportunidade depois de experienciar no dia 22, que curiosamente uma data muito especial, porque o dia 22 de setembro é precisamente, podemos chamar-lhe talvez o dia mais equilibrado do ano. Porquê? Portanto, dia 22 e 23, né, dá-se então o acontecimento do equinócio, portanto fazemos a passagem também para o outono, transitamos de estação, e eu já vos vou falar até um bocadinho mais acerca desta questão da estação do ano, tentar dar-vos aqui também algumas dicas práticas, mesmo em termos de saúde e conexão espiritual. E para vos explicar melhor o porquê que é considerado então um dia tão equilibrado, precisamente porque as energias yin e yang da natureza estão plenamente equilibradas e alinhadas. Porquê? Porque o número de horas diurnas e o número de horas noturnas são exatamente o mesmo, são equivalentes. E esta é uma das razões então em que o yin e o yang aqui no nosso planeta estão em equilíbrio, o que por sua vez também se reflete no nosso interior. Por acaso, ontem eu tive a oportunidade até de manhã de ir dar um passeio junto à praia e estava um dia extremamente agradável. Depois à noite modificou-se um bocadinho, aliás durante o dia chuviscou um bocadinho, portanto ontem foi um dia bastante temperado no sentido em que levou ali muitos temperos. Tive sol, tive depois a meio da tarde um bocadinho de vento, depois um bocadinho de chuva. Curiosamente também bateu com a data do meu aniversário, o qual também felizmente eu fui muito acarinhada. A Verónica, inclusive, que aqui está presente, é uma das pessoas que também contribuiu para isso, inclusive é com o seu lindo bolo de aniversário, que vocês poderão ver na minha página pessoal. E eu fui presenteada por toda a equipa, por toda a família da Escola Reencontra a Tua Essência, da nossa Escola de Desenvolvimento Humano, por iniciativa de um familiar meu, do meu marido, e também aqui em comunhão também com esta família, com a família Reencontra, que me acarinharam imenso. E de facto somos mesmo uma família, e alguns de vocês aí que estão desse lado também participam desta família, porque também a formaram, porque também a fizeram crescer. O número é cada vez maior, a família vai crescendo cada vez mais. Muito obrigada a cada um de vocês aí desse lado. E lá está, obrigada, gratidão. Não há palavras aqui que cheguem para definir bem este sentimento tão bonito. Eu ainda estou assim, ainda estou com aquele êxtase daquilo que me foi proporcionado ontem,
A Sofia também, boa noite. A Sofia também participou e portanto, também estive com ela ontem e realmente é estas pessoas maravilhosas, que é algo que de facto eu tenho sentido cada vez mais, que estou rodeada de pessoas maravilhosas e a vida valida-nos isso, não é? Se nós acharmos que estamos no ninho de víboras, é óbvio que a vida vai precisamente presentear-nos com as víboras, com a parte mais víbora do ser humano. Mas, felizmente, graças a Deus, eu hoje sinto que, de facto, estou muito abençoada com as pessoas que estão à minha volta e a vida valida-me isso todos os dias com o melhor que o ser humano tem. E é por isso que eu escolho continuar a acreditar, apesar de tudo, apesar da vida às vezes nos passar de facto algumas rasteiras e nós com isso começarmos a ficar um bocadinho calejados e a desacreditar do ser humano e da sua bondade e das suas grandes qualidades. Mas a verdade é que vale sempre a pena continuar a acreditar nessas mesmas qualidades, porque eu tenho razões para ter desacreditado, mas nunca desacreditei. Mantive sempre, permanentemente essa fé do ser humano, daquilo que nós somos, não é? De que realmente somos seres muito evoluídos, embora ainda não pareça, mas somos seres muito evoluídos, somos seres sábios, somos seres completos, somos seres plenos e estamos cá para mostrar realmente todo esse brilho, toda essa luz. Ora bem, então hoje começámos então a falar do equinócio, começámos a falar então da passagem da estação do ano, da gratidão. Então esta altura, a altura que se adivinha, não é? Vamos entrar aqui no outono, e então é uma época em que convém realmente fazer aqui alguns reforços. Não só pela situação global que se vive, mas sobretudo também pela época em si. Portanto, há sempre certos cuidados que são necessários nós termos. Boa noite, Polly. Boa noite, Olívia. Então há sempre certos cuidados que é importante a gente ter. Nomeadamente, já sabemos que vamos começar a estar mais expostos ao frio, portanto há certas zonas, isto aqui para vocês terem um bocadinho de noção a nível de como proteger a vossa saúde, há aqui áreas fulcrais, boa noite, Olívia, há aqui áreas fulcrais que nós temos mesmo que proteger. São áreas que são muito sensíveis às intempéries, ao vento, ao frio, à chuva. E que regiões são essas? Estamos a falar, por exemplo, aqui da região posterior do nosso pescoço, estamos a falar também, por exemplo, dos nossos pés, estamos a falar aqui da região lombar, estamos a falar também aqui da região abdominal. Portanto, estamos a falar de zonas muito importantes. As nossas saídas e entradas convêm estar protegidas. Nós temos 7 portas. Nós temos 7 portas. Conseguem identificar quais são as portas do ser humano? Portanto, 7 portas significa que nós temos 7 áreas do nosso corpo em que se fazem trocas com o interior e o exterior. Tal como a porta da nossa casa, o que entra, sai, etc., o que nos permite, de facto, também circular. Então, que áreas são essas? Será que chegamos lá? Então vou-vos dar uma ajudinha. Algumas são óbvias, outras nem tanto. Então, os ouvidos são uma das nossas portas e que também têm que estar protegidas, não é por acaso, até aqueles tapa-orelhas são bastante úteis. Então temos as orelhas, os ouvidos, que funcionam como uma porta. Portanto, é uma porta dobrada, mas, porque temos 2, mas simbolizam uma porta de entrada, a audição. A outra porta é a nossa visão, portanto os olhos. A outra porta, o nosso nariz. A outra porta é a boca e até aqui tudo certo, este é óbvio. Os outros 2 também são óbvios. Os outros 2 são o esfíncter anal, a região do ânus, não é? A área genital também. Muito bem, qual é a outra porta? Esta é que já é mais difícil. Qual é a outra porta? Às vezes dizem, é o umbigo. Não, não é o umbigo, porque ele já está fechado, ele já está selado. Agora, energeticamente ele faz trocas, mas fisicamente ele já não comunica com o exterior.
Qual é a sétima porta? Alguém dá um palpite? Qual é a nossa sétima porta? Portanto, uma porta, 2, 3, 4, 5, atrás, aqui a região do ânus, 6, aqui a área genital, a uretra. Qual é a nossa sétima porta? A boca já disse. A boca já disse, Sónia. Boa noite, Sónia. Não é a boca, essa já disse. O umbigo também não é. Ele faz troca energética, mas ele já não faz troca física. Porque já está selado, foi selado à nascença. Ele já não faz troca com o exterior. Tchan, 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 tchan. Canal do vento? Não, por acaso não é. Também é energético. São as portas do vento cá atrás. Miluxa, boa noite. O ventre também não é. Este é mais difícil, hein? Este é mais difícil. E vocês vão ver que é tão óbvia. Qual é a sétima porta que nós temos? Portanto, nós estabelecemos conexões com o exterior com estas portas, como nós sabemos, não é? Fazemos trocas com o exterior e o interior do nosso corpo. A sétima porta são os mamilos. Pois é! E tanto vale para os homens como para as mulheres. Ok? Esta, digam lá, esta por acaso... peço desculpa, já pensava que tinha saído. Já pensava que tinha carregado aqui em alguma coisa, que tinha fechado aqui a live. Ora bem, então chegamos a estas 7 portas, todas elas convém realmente estarem mais protegidas, as nossas 7 portas. Olá, boa noite, Ana, boa noite, Lina. Estas nossas 7 portas convêm realmente... Olá, boa noite, Miluxa. Convém realmente estarem fechadas. Não, já fechámos as 7 portas, mas os pés também, Sónia. Os pés também têm que estar bem protegidos. São áreas que também têm que estar bem protegidas do frio. Porque os nossos pés, o plexo, são energéticos. Manuela, boa noite. Esses são energéticos. Estamos a falar energético e fisiológico também. São estas 7 portas que estabelecem conexão energética, espiritual e também fisiológica. Conclusão. Como eu vos estava a dizer e tenho aqui batalhado agora, estas 7 portas têm que estar realmente protegidas, sim. Os nossos pezinhos também têm que estar protegidos, eles fazem comunicação com os nossos órgãos internos. Então há coisas práticas que vocês podem fazer, como por exemplo... coisas tão simples como um saco de água quente, por exemplo, a colocar ou na região do ventre, ou na região da nossa lombar, ou mesmo nos pés, por exemplo. É uma forma de nós até purificarmos, uma forma de nós purificarmos o nosso plexo solar é colocar os nossos pés numa bacia de água morna ou quente. É uma forma de nós purificarmos o nosso plexo solar. Okay? E ele precisa de realmente estar bastante limpo, bastante purificado. Uma outra técnica que eu gostava de vos passar, e esta é realmente muito útil, principalmente nos tempos que correm agora e na época em que nós vamos entrar, que são os chamados o banho seco. Temos o banho seco energético, não é? Em que podemos realmente energeticamente fazer a limpeza dos nossos membros, do tronco, do corpo, mas este vai um bocadinho mais para além disso, porque faz uma forte ativação da energia do nosso corpo e, sobretudo, da energia Wei, que é a energia defensiva, a energia que protege, é como se fosse o nosso invólucro protetor, não é? Associado também aqui à pele. Portanto, nós vamos com uma toalha turca, que não precisa ser muito grande, pode ser uma toalha de rosto ou aquelas de mãos, e com água bem quente vamos umedecer essa toalha com água bem quente, vamos torcê-la bem e vamos friccionar o corpo todo. Esta é uma técnica até bastante antiga e muito utilizada também a naturopatia. E eu recomendo aos meus pacientes também que a façam nesta altura, sobretudo para começar a fortalecer a sua proteção. Friccionar o corpo todo vai causar algum rubor na pele, ou seja, a pele vai ficar naturalmente vermelha, vai fazer uma esfoliação na pele também, vai fazer remoção de células mortas, vão ver pele a ser realmente removida, portanto há uma renovação celular. Boa noite, Luísa, boa noite.
há uma renovação celular, há aqui uma reativação do nosso sistema imunitário, a nossa energia defensiva. Estou querida Luísa. Há aqui uma energia defensiva também a ser ativada com esta técnica. Agora, o que é que eu vos aconselho? Talvez não seja muito benéfico fazerem-na à noite, porque vão ficar com a energia mais ativada, pode comprometer o vosso sono. A não ser que vocês durmam realmente como uma pedra e nada consiga interferir. Mas uma boa altura é realmente de manhã. Pormenor, isto não pode ser misturado com o banho normal. Ou fazemos uma coisa, ou fazemos outra, ou aguardamos algum tempo para depois então tomar o banho. Está bem? Então, fazemos então a técnica do banho seco com uma toalha turca que vocês vão sentir. É uma técnica que se sente mesmo a ativação do nosso corpo físico. E vemos também realmente a energia yang também a aflorar, né? Daí o rubor que nós vemos na pele, a vermelhidão que nós vamos ver na pele, mas está tudo bem, não se assustem com essa vermelhidão. Olá Susana, boa noite! E para além destas dicas mais práticas, e agora olhando aqui o meu relógio que diz 22 horas e 22 minutos, 22222, lá está ele. Nós todos temos grande afinidade aqui com os números e curiosamente eu falei bastante do dia 22, o dia de ontem também, onde eu festejei os meus 37 anos, embora atualmente eu acho que posso dizer que já os considero praticamente. Eu já festejo quase todos os dias o aniversário. Olá Sandra, boa noite! Eu já festejo atualmente quase todos os dias o meu aniversário, mas este de facto conseguiu realmente superar-se a todos os níveis, realmente, porque me prepararam uma surpresa muito agradável, onde me senti realmente muito mimada, então não há, o obrigado não chega, não cabe no coração. Porque é como vocês sabem, é quando nós sentimos tão amados, é uma sensação tão boa, tão forte, não cabe no peito e o obrigado torna-se muito pequenininho, muito pequenininho. Por isso é que ele curiosamente está associado ao dia anterior, o dia da gratidão. Outra questão importante aqui, mais a nível espiritual, o que é que isto simboliza aqui, esta questão do outono? O que é que esta questão nos traz? Que reflexões é que nos traz aqui o outono? Pois é, ora durante a nossa primavera, durante o nosso verão, claro que este 2020, este ano foi, como todos nós sabemos, foi bastante atípico, portanto não vivemos como vivíamos antigamente, mas por norma são épocas em que nós até expandimos, em que vamos para fora, não é? Em que há um desabrochar, a energia yang também anda mais à superfície da pele, andamos mais ativos, andamos mais dinâmicos, portanto tudo convida a ir para fora. E agora o outono começa então a convidar para o recolhimento. Conclusão: agora é a época de nós começarmos a colher os frutos daquilo que andámos a plantar ao longo do ano. Agora é a época da colheita. Então, tudo o que andámos aqui a plantar dentro de nós espiritualmente, e eu garanto-vos, isto é tão verdade que assim que começou o outono, lá está, entrou o dia que bateu curiosamente com o meu aniversário, mas comecei logo a colher aqui uma série de coisas boas e positivas que no fundo foi tudo aquilo que eu fui tentando sustentar ao longo do ano. Como é que é sustentado? Através da nossa postura interna, externa, da nossa forma de agir, de ser e de estar, da nossa forma de pensar. Tudo isso prepara o terreno, não é? Prepara toda a sementeira, não é? E agora que depois vai florescendo, não é? Vai florescendo na primavera, desabrocha, não é? Frutifica no verão e agora está na hora de nós colhermos os frutos de tudo aquilo que nós andámos a fazer o ano inteiro, é? Espiritualmente, isto é algo muito valioso. Bem, talvez pode ser um bocadinho penoso para alguns, porque só andaram a plantar coisas assim um bocadinho mais densas. Bom, então pessoal, amigos, para o ano temos a oportunidade de começar tudo de novo. Para o ano está aí uma nova oportunidade, 2021, quase à porta, para podermos começar a plantar coisas novas. Mas agora tudo aquilo que vocês andaram
realmente a trabalhar ao longo do ano, vai se reverter agora a partir desta altura. Portanto, mantenham-se firmes, mantenham-se, nunca percam a vossa fé, mantenham sempre a conexão com a vossa fé, porque um homem sem fé é um homem sem magia na sua vida. Então, quando eu digo homem, H maiúsculo, que se refere à humanidade, não é? Então, vamos lá buscar essa magia, vamos lá buscar esse contacto com o divino e semeá-lo, plantá-lo aqui dentro de nós. Ok? Então, agora vou, se quiserem ir colocando algumas dúvidas acerca de algum dos aspectos que eu vos referi, hoje dei-vos assim algumas dicas mais práticas. É também a altura importante de nutrir o elemento terra e o elemento metal, que está associado ao pulmão. Eu já saltei diretamente para o órgão associado. Entramos também, atenção, que agora com este recolhimento que nós fazemos, porque agora instintivamente começa-se a dar então esse recolhimento da natureza e dentro de nós também. Agora começamos a vir para dentro. Podemos não ficar assim tão satisfeitos com aquilo que a gente vai ver dentro de nós, dependendo mais uma vez daquilo que nós andamos aqui a plantar. Lá está, essa colheita interna e essa colheita externa pode ser muito agradável, pode ser menos agradável, mas lembrem sempre, isso é fruto de tudo aquilo que nós andamos realmente a alimentar ao longo do ano. Só que esta época é muito propícia também para mexer, lá está, com o órgão pulmão. Portanto, é normal o nosso pulmão ficar mais sensível. Eu nas minhas aulas de Qigong, por acaso, faço algumas sugestões de exercícios que também beneficiam o pulmão. Tentamos ir acompanhando as estações do ano e ir tentando praticar exercícios que ajudem a lidar com as várias fases das estações, com as alterações climatéricas. Tentamos ir adaptando as aulas também às necessidades práticas e reais do dia-a-dia. Às vezes um aluno que pergunta, olha, como é que nós podemos fortalecer aquele órgão ou aquele sistema? E tentamos então nas aulas implementar isso e trabalhar isso. E agora é a época em que nós trabalhamos mais o elemento metal associado ao pulmão, que também está relacionado com a pele e o intestino grosso. Portanto, vocês também podem sofrer algumas alterações a esse nível, está bem? Podem se ressentir um bocadinho nessa área, mas lá está. A pele acaba por ser também um órgão excretor de eliminação, não é? De depuração, que ajuda o nosso corpo a limpar-se. Portanto, quando nós fazemos aquele exercício de esfregar o corpo com a toalha, nós aí estamos de alguma forma também a estimular o nosso intestino a trabalhar melhor. E estamos mais uma vez, lá está, a contribuir para um processo de limpeza e de purga do nosso corpo. Um processo de limpeza. Ora, estávamos a falar do metal, a falar do pulmão, que está associado também à tristeza. Portanto, é uma emoção que pode surgir. Eventualmente, se vocês se sentirem um pouco mais abatidos, se sentirem mais cabisbaixos, é natural, devido a esse mesmo recolhimento também. É um desafio para nós, pessoalmente para mim, por acaso, foi algo que eu tive que realmente aprender a lidar, porque eu tinha muita resistência ao vento, tinha muita resistência à chuva, eu resistia muito ao inverno, então eu tive que aprender a amar o inverno, eu tive que aprender a amar a natureza como ela é. Primeiro tive que a aceitar, porque jamais poderei mudá-la. E depois, isto é a mesma coisa, por exemplo, que em relação aos nossos pais, que nós temos dificuldade, não é? Em aceitar, às vezes, até os nossos certas características ou mesmo os nossos familiares, não é? É curioso, porque a mãe natureza é exatamente isso, é a nossa mãe. Então, curiosamente, à medida que nós aceitamos melhor a natureza, as leis da natureza, que nós aceitamos o seu funcionamento, nós também automaticamente temos mais facilidade em aceitar também a nossa família. Curioso, não é? Mais uma vez, o que está em cima é igual ao que está em baixo. Microcosmos corresponde ao macrocosmos.
E tudo faz o seu próprio equilíbrio e espelho constante. Ora, fiquem mais atentos então às vossas emoções. Se sentirem tristes, tentem, por exemplo, quebrar um bocadinho isso, ou ressignificar, é a palavra mais adequada. Tentem ressignificar essa tristeza, tentando se focar nos aspectos mais positivos da vossa vida, nas vossas conquistas. Por acaso eu recebi um quadro. Olá, Débora, tudo bem? Boa noite. No meu aniversário eu recebi agora um quadro, que inclusive o meu marido me deu, um quadro com a minha imagem. E eu até, era um quadro, pronto, relativamente grande, com a minha fotografia. Eu pensei, se calhar isto até é um bocado egocêntrico, não? E ele, não, é para sempre, cada vez que tu tiveres, te sentires assim um bocadinho mais abatida, é para tu olhares e para tu te lembrares de quem tu és e da força que tu tens. E realmente foi uma dica fantástica, foi uma programação fantástica que ele me colocou, porque certamente cada vez que eu olhar para o quadro é disso que eu me vou lembrar, dessa mesma programação que foi feita. E que foi uma programação bonita, não é? Portanto, cada vez que a gente for abaixo, nós podemos ir buscar os nossos próprios recursos, podemos criar os nossos próprios recursos, não é? Para tentar transformar, transmutar, ressignificar o estado que nos encontramos. Porque às vezes a nossa mente escorrega... Obrigada, Débora. Às vezes a nossa mente escorrega por ali abaixo e vai parar a sítios, parece um escorrega. E vai parar, nós vamos parar a sítios da nossa mente que às vezes a gente nem sabe como é que há de lá sair. A Sandra diz que adora e eu também. Mas às vezes nós vamos mesmo parar a sítios da nossa mente que nós não percebemos como é que lá fomos parar, como é que nós saímos de lá, e parecem buracos escuros, parecem buracos densos, pesados. E às vezes até temos ou não temos aquela sensação, às vezes parece que a gente está a nadar, a dar os braços, a dar, e não conseguimos, não saímos do mesmo sítio, não conseguimos vir para cima, não conseguimos emergir e começamos às vezes até a entrar em pânico. Às vezes vamos parar a esses sítios, sim. Pois bem, aqui está mais uma dica que vocês podem utilizar. Ter uma fotografia vossa, ter algo que realmente vos traga de volta para o vosso estado, eu diria real, para aquilo que vocês realmente são. Porque às vezes vamos lá parar sem querer, ou às vezes podemos ser arrastados sem nos dar conta. Pode ser uma crítica que alguém fez, um comentário subtil, porque às vezes são coisas muito subtis que a gente nem se dá conta. Mas qualquer coisinha que já baixou ali um bocadinho a nossa vibração, uma análise que seja mais distorcida ou que seja mais negativa e que às vezes é subtil, a gente não nota, e é o suficiente para escorregar por aí abaixo. Pois bem, obrigada, Débora, obrigada. Vocês estão muito queridas, vocês estão muito participativas. Estou a gostar, obrigada, que bom, que bom. A vossa interação é mesmo muito importante, é fundamental. E claro que é um grande estímulo ver aquilo que vocês dizem e os elogios. Claro que é muito mais fácil a gente lidar com os elogios do que com a crítica, sim. É sempre... A Débora viajava comigo de carro, fazíamos viagens longas e lá ia com as minhas músicas mais calmas, mais tranquilas, e é isso que ela se refere, porque lá está, era uma forma de eu também me manter conectada, manter o máximo tempo ligada, principalmente às vezes quando vamos para sítios mais densos, é importante realmente a gente de alguma forma fortalecer a nossa aura, seja através ou do que comemos, ou do que ouvimos, ou do que falamos, é importante fazer realmente esse fortalecimento. E quanto mais forte a nossa aura tiver, ou seja, quanto mais nós conseguirmos vibrar nessa luz e nesse amor, mais forte fica a nossa aura, que nos protege, que fortalece o nosso campo magnético, ele fica mais forte e não só consegue atrair mais coisas positivas, como também consegue automaticamente repelar, afastar tudo aquilo que não lhe é correspondente.
E um pormenor muito importante, porque é que realmente às vezes, porque é que a gente se deixa influenciar, porque é que a nossa aura enfraquece, porque é que penetram coisas? Porque a nossa aura começa a criar fendas, começa a criar pequenas rachas. Então cada vez que nós fazemos uma autocrítica a nós, ou até mesmo a outro, nós estamos a criar uma racha na nossa aura. Começa por uma fendazinha pequenina e depois pode ir abrindo. Ela pode se ir expandindo e pode ir abrindo e podem começar a aparecer várias. Consoante, mais uma vez, o meio ambiente, consoante a minha forma como eu me relaciono, a forma como eu me trato a mim própria, como eu me relaciono com a vida, com os outros, com a natureza. Tudo isso vai definir a força da minha aura. A prática do dia-a-dia, os desafios do dia-a-dia, eles não nos enfraquecem. Eles servem para nos fortalecer, para fortalecer ainda mais a nossa aura, se nós soubermos realmente olhar as coisas dessa forma. Se nós olharmos assim, dessa forma. E a pouco as coisas vão, de facto, estas construções mentais vão solidificando, vão ficando mais fortes e vão constituindo, fazendo as nossas crenças de base e a nossa estrutura. Vai criando a nossa estrutura interna, a nossa estrutura emocional, vai fortalecendo a nossa aura. E então é isto, o dia-a-dia é maravilhoso. E eu vou-vos... O dia-a-dia é a escola da vida, é a nossa escola. E eu tenho aqui 2 mestres à minha frente. Tenho aqui o Mikhail Ivanov, que é atualmente a minha grande referência, a minha grande influência. Tenho aqui o Osho, que me influencia já desde pequenina. O Osho ajudou-me a tomar decisões muito importantes na minha vida. Eu lia os livros dele às vezes quando tinha decisões importantes, era nos livros, os livros eram os meus conselheiros. Ainda hoje continuam a ser. E o Osho foi um grande conselheiro que me ajudou a tomar determinadas atitudes e decisões na minha vida. E ainda me lembro que uma das mais marcantes foi justamente quando uma coisa que era muito importante, que definia realmente uma grande viragem na minha vida, e eu estava a ler um livro dele que era justamente o Viver Perigosamente. E claro que acabei por tomar, por influência dele, a opção mais arrojada e aquela que exigia mais coragem. Mas sem o Osho, sem a força, sem aquela vibração, eu não sei se teria tido essa coragem. Os livros são energia. São energia, por isso é que eu não prescindo deles, ainda que tenha o computador repleto também de livros digitais, mas não troco os livros físicos. E quem me conhece sabe que eu adoro ver as minhas prateleiras aqui em casa cheias de livros. Vamos ver o que é que o Osho nos diz então para o dia 23. É o dia de hoje, não é? É isso mesmo, estamos a 23. E então o que é que ele nos diz? Se eu estou a ficar sem bateria, significa que dentro de momentos também estaremos a ficar sem o OM. Portanto, devemos ficar só com o som da minha voz. Então vamos... Também estamos quase a terminar e eu vou silenciar o OM. Também queria falar um bocadinho do OM, deste mantra fantástico que serve como um mantra de limpeza. É uma forma de nós nos limparmos. Vocês podem, por exemplo, o YouTube disponibiliza este mantra, um mantra universal, um mantra poderosíssimo. Então, quando vocês se sentirem mais sobrecarregados, podem, por exemplo, deixar durante meia hora o OM, este mantra. Eu sei, Milus, eu sei, os livros físicos, a energia dos livros físicos é muito especial, é muito forte, até porque eu diria mesmo que com os livros físicos nós conseguimos mesmo contactar com mais facilidade até com a energia dos seus próprios autores. Nós estamos a beber, nós estamos mesmo a receber e a conectar com a vibração e a frequência do seu autor. Não que não o façamos também com os livros digitais, mas como nós tocamos no livro e como nós ainda estamos debaixo do tal paradigma materialista, a nós ajuda-nos muito o toque. Na realidade nós não precisamos dele, mas
é como vos digo, como ainda estamos ainda muito ligados à matéria, e eu não sou exceção, porque também continuo ligada à matéria, ainda tenho aqui também os meus apegos também. O livro talvez seja realmente um deles e efetivamente faz-nos realmente conectar com a frequência vibratória da pessoa, do seu autor, da pessoa que o escreveu. Então eu vou-vos ler a mensagem do Osho, e se vocês estiverem curiosas, este livro, curiosamente, foi-me oferecido pela Ana, As Meditações para a Noite, Meditações do Osho. É um livro pequenininho, um livro de bolso, muito prático, e a cada dia vocês têm uma meditação. Então o que é que ele nos diz para hoje, para o dia 23? Ele diz-nos que viver dentro de limites é viver na obscuridade, num estado de indignidade. Isso é mesmo uma humilhação, porque o nosso ser precisa de todo o céu. Só assim ele pode dançar, cantar, porque do contrário tudo é defeituoso, tudo é paralisado e não há espaço para voar, não há espaço para se mexer. E o homem vive com limitações. A limitação do corpo, a limitação da mente, das emoções, dos seus humores. São limitações atrás de limitações. E todas essas limitações têm de ser transcendidas. O homem nunca deveria se contentar com fronteira alguma. Sempre que você se deparar com uma fronteira, tente transpô-la. Quando todas as fronteiras forem transcendidas, quando você tiver alcançado o infinito, encontrará a existência e chegará a casa. Bonito, não é? Excelente maneira de nós terminarmos com esta reflexão do Osho. Um dia falo-vos ainda sobre a história de vida do Osho, que também é um grande ensinamento para todos nós, e há muita coisa que a gente não sabe sobre o Osho. Há muitas curiosidades e factos até chocantes que a gente não conhece, mas sem dúvida foi um grande ser humano, é uma grande alma. E um grande sábio que tentou e lutou muito para passar a sua mensagem e foi até bastante penalizado para passar essa mensagem. E um dia eu falo-vos mais sobre isso e explico-vos como. Relativamente ao homem, para terminar, podem deixá-lo a tocar, por exemplo, uma meia hora, vai limpar a vossa casa, vai harmonizar a vossa casa. Se vocês o fizerem agora à noite, então vão sentir a vibração a percorrer o vosso corpo. Vai funcionar como limpeza, aliás, é um excelente mantra de limpeza. Podem acompanhá-lo e fazer vocês mesmos, ou podem então simplesmente deixar o mantra a tocar. E é uma forma prática, fácil, simples e genuína de fazerem então a vossa limpeza energética e espiritual. Deixo-vos com a live que está praticamente terminada. Deixo-vos então com um abraço, muita gratidão. A Manuela também lá estava, querida Manuela. Quando falaste comigo, eu te confesso que eu estava assim um bocadinho abananada. Estava ali em processamento. Mas foi muito bom e adorei a surpresa que vocês me fizeram. Não há palavras mesmo, não há palavras. Muito obrigada a todos vocês que estão aí desse lado. Hoje tivemos mais ouvintes. Vocês querem saber, não é? Como é que são de proteger agora no outono, não é? Estas dicas práticas que nos vão de alguma forma servindo como mais técnicas, ferramentas, e que podemos até passar também aos pacientes. A maior parte de vocês que eu aqui vejo são terapeutas também, portanto são coisas que vocês podem aplicar e até indicar também, passar para os vossos próprios pacientes também. Mais uma vez, obrigada, esta palavra linda, maravilhosa, que tem o significado que a gente lhe der, não é? Há quem prefira gratidão, sou grata. Eu continuo a colocar a mesma conotação no obrigada. E... não faz mal, Sandra, não faz mal, querida, não faz mal. Tranquila, Sandra, tranquila. Não te preocupes, porque eu senti a energia de todos vocês lá. Não te preocupes, a sério, eu senti.
e o meu coração sentiu, ele transbordava. Muito obrigada, uma boa noite a todas e para a semana, 22 horas, cá estarei mais uma vez para estar com vocês e, entretanto, ao longo da semana eu partilho qual é que vai ser o tema escolhido. Mas é possível que ainda continue aqui a dar-vos algumas dicas também para nós aprendermos agora aqui a lidar com o outono de uma forma mais tranquila e a preparar-nos até para o inverno. Obrigada, Miluxa! Beijinhos! Obrigada, Heloísa! Tudo a correr bem aí desse lado e agora, pessoal, toca a colher os frutos e a saboreá-los, está bem? Beijinho para todas, abraço enorme, enorme, enorme. Hoje o público foi praticamente maioritariamente feminino. Amo-vos muito, obrigada!